seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo. Bem-vindos a cá, Deus, para mais um culto aqui da Avenida São João 791. Essa semana que é tão importante, estamos aí na véspera da Sexta-feira Santa. Sexta-feira de poder, sexta-feira de muitas maravilhas que Deus vai operar bastante. Você sabe que estamos nos consagrando em oração. Segunda-feira eu reuni aqui várias pessoas, conseguimos reunir um bom número de pessoas para orar por essa sexta-feira e ficamos 2 horas orando aqui, buscando, querendo mesmo. No culto das 6 horas da manhã, depois do culto das 6, nós também fizemos uma busca. Estamos pedindo, porque sobre a palavra, não é mensagem ainda não. Ele disse, Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então estamos clamando, pedindo aos fatores que cada uma pessoa, um doente, uma pessoa aflita, uma pessoa angustiada para estar aqui. As pessoas virão de todos os lados para essa sexta-feira santa. Lembrando que nós vamos entregar para as pessoas, entenda bem, um azeite que foi consagrado pelo missionário R.R. Soares e nessa embalagem aqui, em forma de cruz, uma cruz de acrílico, tem o nome de Jesus e dentro tem esse azeite, que é para colocar num doente, num viciado, sei lá, como Deus lhe dirigir, até para um animal, por que não? A Bíblia diz que o sábio cuida da vida dos animais. Então, sexta-feira, mas vai ser de milagre, vai ter aqui o Teatro da Mocidade, a mocidade da igreja, vai mostrar a crucificação, os pastores vão fazer um grande louvor, mas vai ser muito lindo mesmo, e vai ser grandes operações de Deus. Não fique de fora e levando o azeite da cruz, que vai ser demais. Quem não tem ainda o impresso da Sexta-feira Santa, nós vamos entregar hoje para você. Esse impresso, deixa eu ler aqui, ó. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Vitória, é para ter printado um, para mostrar para o pessoal de casa, fica melhor printado, né? Aí, assim, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Aí a pessoa vai escrever nessa parte aqui, tudo aquilo que ela não quer na vida dela. Aí o que nós vamos fazer? Mostrando no vídeo. Aí eu vou apresentar em 3 orações de meia-noite. Sexta, meia-noite, sábado, meia-noite, domingo, meia-noite, eu vou apresentar esse pedido. Pedido especial, tá bom? Então, não fiquem de fora, sexta-feira, os horários. 7 da manhã, 9, normal. 7 da manhã, 9 da manhã, 11 da manhã, porque os horários de domingo é como se fosse mais um domingo na sua vida. Palavras do nosso missionário R.R. Soares, que está em campanhas especiais na Romênia agora esses dias. Depois vai fazer também em outros lugares. Já fez em Madrid, na Espanha, já fez também na Hungria e está fazendo várias na Romênia agora esses dias. E depois ainda vai fazer Portugal, ainda vai fazer vai terminar na Inglaterra. Bem, deixa eu lembrar que ele diz, é ingratidão alguém faltar nesse dia. Amigo, é muito da unção de Deus que estamos clamando para que você participe, então venha. É sexta-feira maior. Aí sábado é o show da fé, 9, 14, 18. Domingo é a Páscoa, aí também tem festa. O pão asmo é o mesmo pão que o judeu usa na Páscoa, é um pão sem fermento. Cada um vai ganhar uma embalagem como essa aqui com um pão. E vamos dar no domingo, horários normais, 7, 9, 11, 14, 16, 18 horas. Na sexta não tem 18, é 7, 9, 11, 14 e 18 horas. Mas vai parar não, segunda-feira vai ser o quê? Feriado, Tiradentes. Aí nós vamos ter a mini vigília de 9 ao meio-dia. E já no dia 1º de maio, nós vamos ter a mini vigília ou dentro da igreja ou fora da igreja. Por quê? Nós estamos preparando uma festa que, se não comportar aqui, vai ser lá do lado de fora. A prefeitura já autoriza, com palanque e tudo lá fora. De manhã, mini vigília. À tarde, uma festa para os nossos teens. Aí vem os pais, vem os tios, avós, os obreiros. Vamos fazer uma festa bonita. Pessoal, toda atenção para a palavra de Deus. Josué, capítulo 3. Josué
é o 6º livro da Bíblia. E eu falei que a forma hebraica é a mesma, Jeová salva. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Bem, vamos entender primeiro, vamos relembrar aqui a santidade. O Instituto da Santidade não é um bicho de 7 cabeças. Vamos ali, vamos no monitor ali com João 17:17. Leia comigo. Santifica-os na verdade. Leia, a tua palavra é a verdade. Então, o que é santificação? É você ter uma vida pautada nas Escrituras. É ter uma vida pautada na palavra de Deus. Isso é importante você saber, você compreender. Isso é tudo que você faz. Mas vamos ter mais ainda. Vamos lá para o Salmo 103, versículo 1. O que diz? Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. A santidade é ter tudo aquilo bendizendo ao Senhor, tudo aquilo louvando a Deus. Nós, por exemplo, devemos de ter pensamentos que ninguém conhece os meus pensamentos, ninguém conhece os seus pensamentos, mas Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração. Veja o Pedro falando agora, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 de Pedro 1,15. O que diz? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em quê? Em toda a vossa maneira de viver. Então, de pensar também, de agir, e às vezes não vigiamos e deixamos entrar sentimentos, pensamentos que não são agradáveis a Deus. Não é apenas um pensamento imoral, que também não deve ter, entende? Um pensamento pecaminoso, mas às vezes um sentimento de ódio, um sentimento de raiva, porque alguém te feriu. Não, esse sentimento não está bendizendo ao Senhor. Você não está em santidade como deveria. Mas eu vou falar mais na frente um pouquinho sobre isso. Vamos voltar aqui no Josué, mas nós vamos agora para o capítulo 7. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema. O que é anátema? Coisa que Deus condena, ou coisa amaldiçoada, ou até pessoa. O que é amaldiçoado, o que é condenado. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Vamos compreender, quando eles entraram em Jericó, Deus falou para eles assim, aqui do lado, ó, capítulo 6, versículo 18. Olha o que diz no capítulo 6, versículo 18. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Esse moço que está falando aqui, o capítulo 7, Acã, ele não confessou o erro dele até ele ser descoberto. O bom, pessoal, é que nunca você faça algo errado. Mas se você fizer, confesse. Não procure ser descoberto, não. Verdade. Porque a pessoa vai passar vergonha, entenda bem? Ela vai passar vergonha. Procure não ser descoberto. Fez algo errado, o que você tem que fazer? Procure a pessoa, olha, eu errei contigo. Do que a pessoa descobrir, você ser envergonhado. Então, muita gente age dessa maneira. Espera ser descoberto. O Acã foi descoberto. Quando ele foi descoberto, ele não tinha mais como negar. Versículo 20, do capítulo 7. E respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente, pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, algo que estava amaldiçoado, condenado, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei, tomei. A palavra é essa, roubou. Porque tudo estava consagrado para a obra de Deus, para a casa do tesouro. E ele assim, e a prata debaixo dela, quer dizer, estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Diante de Deus, não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Isso fez Josué sofrer uma derrota, sofrer um fracasso. Vamos para o capítulo 7, mas entenda bem, agora o versículo 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Ave, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra.
Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram desde a porta até Semarim, e feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Era um costume deles, antes de entrarem numa terra para conquistá-la, de enviarem os espias. Vamos relembrar aquele caso de Números 13. Eles foram olhar a terra e voltaram assustados. Olha, a terra que nos mandaste espiar é terra boa, mas os moradores dessa terra são numerosos. E ali vimos os gigantes, filhos de Enaque. Contaminaram, porque Deus tinha dito: vocês vão espiar a terra que eu, Deus, ele falando, eu, Deus, darei aos filhos de Israel. E eles então, quando viram, esqueceram disso. Somos nós. A Bíblia diz: o que você pedir em meu nome, eu o farei. Quer dizer, nós oramos, quem faz a obra é Deus, entendeu? Mas aqui eles foram olhar a terra e falaram: a terra é pequena, Josué, tem poucas pessoas. E o Josué vai começar a sentir o quê? A ausência de Deus. Porque luta você pode ter, mas quando você está em comunhão com Deus, você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o Josué vai fazer uma coisa que todo mundo, quem é que não tem o seu porquê? Né? É como uma criança que está crescendo. Por quê? Por que o passarinho voa? Por que a galinha não voa, né? E a criança começa a ter as suas perguntas. E nós também, às vezes, passamos momentos na vida que agimos como crianças e perguntamos a Deus por quê. Foi o Josué, versículo 7. E Josué disse: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos darem na mão dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara, nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Deus, por que o Senhor fez isso? O Senhor nos fez passar, mas peraí, Deus não é mau, Deus nunca vai levar você para uma furada. Josué deveria dizer a Deus: o que está errado entre nós? Ajuda-me a ver o que está errado. Porque o Senhor não muda, o Senhor é bom em todo o tempo. Mas ele estava como nós, às vezes, desligados. Ele, desligado de Deus, ele fez esse tipo de oração. Aí vem a parte que eu quero. E disse o Senhor, versículo 10, levanta-te, Josué, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Eu creio que Deus falou: Josué, para de bobeira. Levanta, Josué. Aí ele vai dizer: Israel pecou e até transgrediram o meu conselho que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Atenção, igreja, muito forte. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Atenção, não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. A verdade é essa que eu quero passar. Tem coisa que não dá para negociar. O que? Pecado. Parece cômico o que eu vou falar. João é casado com a Maria, eu falo isso, mas ele está apaixonado pela Joana. E ele diz: Deus, vamos fazer o seguinte agora, Deus. Eu vou largar a Maria e vou ficar com a Joana. Deus não vai negociar isso. Um dia uma pessoa falou, estava pregando para essa senhora: irmã, a Bíblia diz que a mulher é mulher de um homem só, mas eu sou mulher de um homem só. Eu estava com o João, agora estou só com o José. Não, mas tem gente que acha, que parece cômico, né? Se não fosse trágico, é trágico. Mas tem gente que não adianta, não tem como negociar. Se eu tenho alguma coisa que é desonesto, que eu consegui de maneira errada, Deus não vai abrir mão. Deixa eu ficar com isso, Deus. Deixa eu ficar com isso. Mais na frente eu devolvo isso. Não. A Bíblia diz: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. E às vezes a pessoa endurece o coração. Ela ouve a voz da palavra de Deus,
E ela não quer tirar o anátema. Deus diz, não tem negócio. Não tem jeito, tem coisa que não dá para negociar. Mas não é só isso, é um ódio que está no seu coração. A Bíblia diz, amai os vossos inimigos. Você deixou um sentimento que é anátema entrar no seu coração. Eu tenho repetido aqui, eu tenho sido levado ao extremo, falado aqui ao extremo, porque pode ser que até mesmo alguém que fez uma maldade muito grande com a pessoa da sua família ou com você mesmo, mas a vontade de Deus é que aquela pessoa seja salva. E talvez você está como Jonas, você não quer, você tem, no seu conceito, você quer que aquela pessoa queime no inferno. Que ela queime no inferno, porque o que ela fez foi maldade, e foi maldade mesmo. Às vezes até tirou a vida de alguém, da sua família. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Então Deus quer que aquela pessoa seja salva. Vamos lembrar do Evangelho, que é a ordem para todo cristão? Ide por todo mundo e fazer o quê? A quem? Toda a criatura. Marcos 16:15. Toda a criatura. Então Deus quer que toda a criatura seja salva. Isso inclui a pessoa que fez um mal para nós. A pessoa que destruiu o seu casamento. Que talvez, como eu falei, tirou a vida. Fui ao extremo. Estou indo ao extremo, que eu sei que não é fácil, não. Mas por isso que a pessoa, o Senhor Jesus disse que o homem tem que negar a si mesmo. Por isso que a renúncia, muitos não conseguem praticar. A renúncia dos seus sentimentos. Sentimentos que são anátema. Assim como um dinheiro desonesto é anátema, assim como um caso de adultério, quer dizer, uma paixão, um sentimento, uma cobiça somente, às vezes nem faz, só uma cobiça que vem, ninguém sabe, mas você cobiça uma pessoa que não é seu cônjuge ou que tem cônjuge, e ninguém sabe, mas você espera que um dia vai ter um jeitinho que você vai encaixar ali, não vai. Josué, não tem acordo. Vocês têm que tirar o anátema do meio de vocês. E às vezes nós não queremos. Nós ouvimos a voz de Deus e do pastor Jaime, com o tempo Deus vai limpar. Não é hoje. Deus, a partir de hoje, eu quero que aquela pessoa que fez isso, ela seja salva, que ela se arrependa do que ela fez. Da minha parte, eu não vou guardar mais nada. Faça. É como a senhora disse, eu não vou trazer a pessoa de volta, mas eu vou trazer a minha vida de volta, eu vou voltar a viver. Volte a viver. Hoje Ele está aqui para te abençoar. Ele está aqui para fazer maravilhas no nosso meio. Apesar de ser um dia de clamor tão forte pela família, de uma oração tão forte, eu vou orar para quem está, pastor Jaime, só Deus sabe. Tenho sentido dor aqui, dor ali, dor na cabeça, dor nos braços, nas pernas. Nós vamos orar. É como uma amostra da Sexta-feira Santa. E vai ter coisa bonita. Amém? Daqui a pouco tem mais. Vamos ver aqui agora um momento, pessoal, muito importante, que eu quero mostrar para vocês, da nossa campanha do missionário lá em Belo Horizonte. Está lá no dia 6. É 3 minutinhos só. Veja, por favor. A palavra de Deus nos prepara para sermos vitoriosos. Nossos irmãos de Minas Gerais receberam com fé a poderosa ministração feita pelo missionário R.R. Soares. Você só fale a boa notícia que é para salvar as pessoas. Elas precisam mudar de direção. É uma maldade que eu faria se eu não falaria isso para você. É a coisa mais fácil. Você não tem paz, você não tem saúde, você não tem prosperidade, você não ama ninguém, você odeia as pessoas. Na hora que você ouve o Evangelho, Deus muda você. Antes da oração pelos problemas para caminhar, o missionário conversa com esse irmão. E você, amigo, que é mal de Parkinson? Quanto tempo? 14 anos. E eu creio que Deus vai curar o senhor? Creio. Então vamos crer que Deus vai fazer coisa aqui. E vejam só o que aconteceu. Vai fazendo. Ô Marco, faz assim com as duas mãos para cima pro céu. Fez, parou em cima. Aqui fica só balançando. Agora vamos levantar agora. De novo, baixa aí. Marcos, você vai abrir a mão. Você vai abrir igual eu estou fazendo aqui agora. Ó, assim. Que coisa bonita, pessoal. Deus operando aqui. Faz mais, Marcos. E agora esquece de ficar balançando ela. Pode esquecer que Deus está abençoando você, Marcos. Essas irmãs viram suas dores ficarem no passado.
Qual era o seu mal? Meu mal é a dor no joelho, cancelagem no joelho. Sumiu agora? Sumiu, graças a Deus. Quem mais aqui ficou boa? Só ficou boa? Conta. Desde 2005 que eu não caminho direito, escadeira doendo, né? Eu já caí nos dois, eu já levei 2 tomos. Desde 2005? Desde 2005. Como a senhora andava? Mostra pra mim. Eu andava seguro em alguma coisa, sabe? Vou dar meu amuleto. Tinha que ter muleta. Ainda não sai de casa. Você não sai. Agora só vai sair andando normal aqui agora. Vai andando, vai andando. Vai andando, vai. Olha aí, pessoal. Não saía. Agora sai de casa, vai pra casa, vai pro mercado, onde quiser ir agora. Você tem que foi? Eu cansaço e falta de ar. Há quanto tempo Na caminhada, e aí eu fiquei curado. Na caminhada eu não podia caminhar, eu cansava tudo. Qualquer caminhada cansava? Qualquer passo que eu dava, eu cansava. E nessa caminhada eu não cansei. Sai andando aqui que eu quero ver o senhor. Isso. Estica o passo mesmo. Isso. Isso. Estica o passo mesmo. Irmão, é isso que Deus faz. Agora vai pra cá. Agora pega uma corrida. O senhor tá curado. Pega uma corrida. Pega uma corrida. Acabou. E é só o começo do que Deus tem preparado para os seus filhos. É bonito, né, pessoal? Só o começo, é isso aí, vai ter muito mais ainda. Eu vou daqui a pouco fazer a oração com você e creia que Deus também está aqui para nos abençoar, amém? Agora eu quero você se alegrando um pouquinho, fique de pé, por favor. Você está passando meio jururu, que isso? Sabe o que é jururu? Que a pessoa, ó vida, ó sortada, para cima, tanto que nós vamos criar que domingo é dia de vir à casa de Deus, domingo é dia de louvar a Deus, de adorar a Deus. O diretor vai aparecer lá, o rapaz vai colocar a letra ali, e domingo de Páscoa, hein? Que domingo vai ser esse, com pão asmo, para todo mundo participar. Dias especiais, sexta-feira da paixão, sexta-feira dos grandes milagres, das grandes maravilhas, e o domingo da ressurreição. Vamos aplaudir o Rei dos Reis. Exaltar o santo nome do Senhor. Hoje Jesus veio me chamar pra na sua casa adorar com este hino de louvor. Graça e paz em Deus eu vou buscar, sabedoria eu vou ganhar, e por isso aqui estou. Santo Deus só quer me abençoar, meu pastor vai entregar o que a palavra revelou. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. Comunhão com Deus eu vou ficar, vou à igreja exaltar o santo nome do Senhor. Hoje Jesus veio me chamar pra na sua casa adorar com este hino de louvor. Graça e paz em Deus eu vou buscar, sabedoria eu vou ganhar, e por isso aqui estou. Santo Deus só quer me abençoar, meu pastor vai
entregar o que a palavra revelou. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. La 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 la. Domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. Podem sentar, por favor. Deixa eu voltar aqui agora na palavra de Deus, no livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 18, que é completando o que você ouviu. Isaías é o chamado profeta messiânico, foi o que mais falou de Jesus, principalmente da Sexta-feira Santa, quem deu crédito à nossa pregação. Mas é o capítulo 1 agora, o versículo é o 18. Ele diz: vinde então e aguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles tornarão brancos como a neve, que sejam vermelhos, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, vermelho escuro mesmo, se tornarão como a branca lã. Então nós temos que prestar atenção nisso. Ele está falando e a pessoa não quer, não importa. Se você até hoje guardou um ódio de uma pessoa, mas é ódio mortal, hoje você vai a Deus e diga: Deus, limpa o meu coração. Ainda que você tenha praticado o adultério, por favor, não estou dizendo que seja o caso de alguém, que aquele exemplo que eu dei foi para você. Pastor Jaime, eu tô hoje aqui, eu tenho que tomar uma decisão, porque eu sou casado, mas eu estou com uma outra pessoa, então eu vou largar o meu casamento. Não pode isso. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas no momento que você tem a palavra de Deus é diferente. Então o que nós temos que fazer? Nos apresentar a Deus. Essa foi a virtude de Davi. O Salmo 51, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões. Vamos lá, segundo o quê? A multidão das tuas misericórdias. Estamos falando de um homem que adulterou, mas estamos falando de um homem também que cometeu homicídio. E esse homem encontrou, porque ele está dizendo aqui, ele acreditou na multidão das misericórdias de Deus. É o que Isaías falou, não importa se o seu pecado é grave, se a sociedade não vai te perdoar, se a família não vai te perdoar, se a história não vai te perdoar. Importa é Deus. Se você acreditar na misericórdia dele, só que ele faz com que até os homens tenham paz. Você vê que Davi se tornou o maior rei de Israel. Quando Davi já envelheceu, ele tinha que preparar um filho dele como sucessor. Sabe quem foi o filho escolhido? Qual foi o sucessor de Davi? Salomão. Salomão era filho de quem? De Davi com Batseba. A mulher com que ele tinha errado, só para mostrar o que é a misericórdia de Deus. Tem gente que condenaria, não, de maneira alguma, né? Com ela, não, porque naquela época o rei tinha várias esposas, pois foi daquela mulher que teve a descendência. Irmão, isso é profundo para nós. Esse é o amor de Deus que a Bíblia fala em Efésios 3,19. O que diz Efésios 3,19? E conhecer o amor de Cristo que excede o quê? Mas como é que pode esse entendimento? Como é que Deus fez do filho de Batseba o sucessor de Davi? É o amor de Deus. Como é que Davi foi o maior rei de Israel? Por quê? É o amor de Deus. Então as pessoas devem entender que esse amor de Deus, ele está acima da nossa compreensão. Esse amor de Deus está acima do nosso entendimento, da nossa compreensão. E as pessoas não veem isso. E a pessoa fica, não, levanta-te, volta para a vida. Ô Josué, por que você está assim abatido? Para o Senhor, porque perdemos a batalha. Mas eu falei para vocês não tomarem do anátema e você tomou do anátema.
Eu falei para você não ter isso e você teve. Mesmo que você tenha feito, acredite na misericórdia de Deus. Acredite no poder de Deus, acredite na graça de Deus e você vai ter aquilo muito mais até do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Deixa eu completar ali para você, Efésios 3,19, diz assim: e conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Versículo 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito, mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Quer dizer, ele vai fazer até mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar, porque esse é o amor de Deus. É esse amor que estou falando para alguém que foi longe demais. Mas não esqueça, esse mesmo amor que você tem por você, você tem que ter pelo próximo. Então, mesmo que uma pessoa tenha feito uma maldade muito grande por você, você tem o mesmo sentimento que tem o Senhor. Ou seja, assim como Deus, mas Ele é Deus, pastor Jaime, eu não sou Deus, mas você é filho de Deus. Aqui, eu estou falando do livro de Efésios, se você continuar lendo, você vai chegar no capítulo 5, no versículo 1, sabe o que Paulo fala aos Efésios 5:1? Sede, pois, o quê? Imitador de Deus, como filhos amados. Versículo 2 diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, sacrifício a Deus, em cheiro suave. É um sacrifício que você vai fazer, qual? De renunciar esse ódio, de renunciar essa revolta, de renunciar até um desejo de vingança por amor a Cristo. Quer dizer, Deus, então, que essa pessoa, o Senhor quer que ela seja salva, eu também vou querer a partir de agora. Pronto, acabou. Você vai ver que vai sair um peso. E outra coisa, o muro da separação vai ser quebrado. Leia depois, fica como lição de casa, Josué 8, aí eles tiveram a vitória, porque eles tiraram o anátema, tiraram aquilo que Deus condenava, e a vitória foi tremenda. A vitória será tremenda na sua vida, mas é necessário que você acredite nessa palavra. Irmãozinho, Deus perdoa todos os seus erros. Não esconda nada, levanta-te e volta para a vida. Se as pessoas vão te olhar de cara feia, vai ser problema delas. Aí você vai sair daqui hoje lavado completamente pelo sangue de Jesus. Você vai sair daqui hoje completamente certeza de vitória. Mas também, não esqueça, amar o próximo como a ti mesmo. E vai funcionar. Amém? Vamos fazer o seguinte, vamos ver a novela da vida real, uma história tremenda de mudança de vida. Por favor. A gente foi morar junto, a gente não era casado ainda. Nossa vida era uma derrota. A gente estava mesmo no poço da lama. O que ganhava lá na empresa que a gente trabalhava, a gente pegava e ia para as festas, para os forró, gastava tudo. E aí acabava que, às vezes, final de semana, ele não tinha R$1 no bolso para comprar, nem o café da manhã. Aí batia aquela tristeza, aquela coisa ruim no coração, aquele arrependimento. Meu casamento estava praticamente destruído. Um dia desses da vida, angustiado, triste, eu liguei a televisão, estava passando o Show da Fé do missionário R.R. Soares. Aí eu parei, fiquei assistindo, ligava a televisão, sempre estava passando, mas eu parava ali 3 minutos, 5 minutos, aí foi só aumentando. Aí até que eu não perdia mais um programa. A gente foi se alimentando, e no domingo, aí passou aí às quartas-feiras no culto da Sagrada Família. Quando eu entrei lá, eu me senti bem. Falei que eu ia voltar mais vezes. Em 2017, eu me batizei na Igreja da Graça. Hoje, graças a Deus, a gente somos batizados, a gente casou. E daí veio a grande mudança em minha vida. E hoje, na nossa vida, é só bênção. Bênção por cima de bênção. Eu trabalhava na empresa de calçados aqui da cidade, junto com a minha esposa. E dentro da empresa, eu já fazia alguns negócios na venda de terrenos. Aí eu orei, pedi a Deus que me orientasse, estava fazendo o desligamento da empresa e entrar no outro ramo, que Ele abençoasse e que desse tudo certo. Eu fui para o culto, ele estava pregando sobre a sabedoria de Salomão, né? Ele tinha muita inteligência, as pessoas vinham até ele. Deus foi abrindo a minha mente e foi, só me orientando. Fiz o curso, hoje eu sou credenciado para a honra e glória do Senhor. E hoje, a nossa vida financeira, uma bênção de Deus. Hoje a gente tem um lar bem agradável, para a honra e glória do Senhor, que do lado, nesse espaço aí que tem
era uma casa, a gente conseguiu comprar a casa, fez essa areazinha de lazer aí, garagem para 4 carros. A gente já tem nossa própria casa, depois a gente ajeitou tudo, né? Ele conseguiu outros imóveis que a gente tem de aluguel. Deus, ele abençoou de uma maneira tão grande, a gente conseguiu comprar um terreno aí da frente, aí eu consegui levantar esse apartamento aí. Hoje, graças a Deus, a gente tem os 2 alugados, tem 2 pontos embaixo. Para a honra e glória do Senhor, a nossa vida hoje, bênção de Deus, né? Em tudo. Nosso casamento também, a gente vivia de briga, discussão, né? Hoje não existe mais isso, né? Graças a Deus. Hoje, graças a Deus, que a gente deseja comer, a gente deseja comprar, a gente tem. Graças a Deus, a gente tem. Não, a gente não passa mais necessidade. O prazer que nós temos de dizimar, ofertar, né? O prazer que ele tem, porque a gente dá de coração, né? Para a obra de Deus. O programa do Show da Fé, que a gente liga a televisão, a gente não tivesse visto o missionário lá pregando, talvez a gente estivesse ainda na mesma vida. O programa, eu acredito que ele é bom para várias pessoas. Através dali, a pessoa ouvindo a palavra, como a nós que já vivíamos no aflito, é importante para outras pessoas como a nós, viemos lá do fim, ver uma luz lá no início do poço, que nem nós, né? Essa luz é só Deus mesmo. Hoje a gente vive bem, graças a Deus. A gente tem uma família unida, família feliz. Para a honra e glória de Deus, estamos aqui. E eu vivo para Ele hoje. O mais importante é você ter Jesus no coração, estar com Deus verdadeiramente. É isso que é o melhor para a vida de uma família. Jesus Cristo mudou meu viver. E muda, pessoal. Tem que colocar a casa em ordem. Josué não tem nem como negociar. Josué tem que tirar o anátema. A mesma coisa, tem que tirar o ódio. Tem que tirar o sentimento de vingança. Ou, não estou dizendo, por favor, que seja alguém aqui, o desejo pecaminoso, quer dizer, a vontade pecaminosa tem que ser tirada. Para quê? Para que Deus possa operar. Vai ter mais, daqui a pouquinho. Vamos responder as perguntas do povo de Deus. Primeira. Pastor, é errado acreditar no anjo da guarda? E agora, pessoal? Deixa eu explicar para vocês. Vamos para o Salmo 34. Calma, ninguém tomar decisões precipitadas também não, né? Salmo 34, 7. O que diz? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, se a pessoa teme a Deus, vai ter uma. Não é que eu tenho que conversar com esse anjo. O negócio é que nós não temos que conversar com o anjo. Não temos que falar com o anjo, temos que pedir nada. E a pessoa entra nessa cultura, no culto aos anjos, ou na conversa com os anjos. Mas, pastor Jaime, o anjo apareceu, ele foi levar um recado, entenda bem, para Paulo, o anjo de Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo. Você não precisa ver um anjo, hoje é a palavra de Deus, mas cuidado com isso. Tem gente que entra nesse culto pagão e começa a fazer culto aos anjos, começa a ter conversa com os anjos, tem gente que chega até ao escândalo. Não senta aí não, porque esse lugar é do anjo. Não, parece cômodo, todo mundo deu risadinha, mas sabe que isso acontece? Onde? No chamado meio evangélico. Então, cuidado com isso. Não temos que nos comunicar com o anjo. Deus pode mandar um anjo? Pode, mas eu não tenho que procurar anjo, nem que falar, anjo da guarda, que esse anjo que está acampado ao meu redor. Não, o anjo é a proteção que Deus manda para aquele que os livra, é aquele que os teme. Aí ele manda um anjo ou até uma legião, se necessário for. Quantas vezes nós ouvimos testemunhos de pessoas que foram alvos, entenda bem, de coisas sobrenaturais. Um homem disse, o pessoal conta no meio evangélico muito, ele vivia no crime, e ele se converteu. E um dia ele falou para o irmão, muitas vezes eu fui no seu comércio para assaltar, mas sempre que eu chegava tinha umas pessoas de metralhadora. Ele disse, não, nunca tinha ninguém. Tinha. Deus colocou os seus anjos ali. Entende? Mas você não tem que conversar com anjo, nem procurar ver anjo, tá bom? Fica aí. Segunda, por favor. Pastor, como devemos lidar com as diferenças de fé e nas crenças do mundo de hoje? Eles, para que eles conheçam. Naquele dia tinha muito. Romano tinha Deus para tudo quanto é jeito. Eles pegaram um pouquinho, apenas mudavam os nomes da cultura grega, entenda bem. Então tinha a cultura grega romana. Se os gregos tinham lá os seus mitos, os seus ídolos, também romano tinha. E tinha muito paganismo, tinha muita prática de feitiçaria naqueles dias. O que Jesus fez? Pregou o evangelho.
Jesus não ficou falando de um outro, não, pregou, somos nós. Nós temos que pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, mostrar às pessoas que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Voltando ao que já foi falado hoje, lá em Marcos 16:15, o que ele diz lá? E de pregar o Evangelho, toda criatura. Glória a Deus. Vamos abrir o coração? Pastor, devido a um problema no ouvido direito, não consigo escutar com totalidade e isso me causa dificuldades para realizar atividades diárias. A limitação que essa fragilidade impõe sobre a minha vida me incomoda profundamente e não consigo me contentar com isso. Além disso, preciso constantemente de paciência das pessoas para compreender o que elas têm a me dizer. É algo que me entristece enormemente. Frente a esse cenário, o que posso fazer para tomar posse da bênção e me ver livre dessa enfermidade? Deixa eu falar uma coisa importante. Claro que nós queremos que Deus cura os surdos, cura. Mas também usar um aparelho, se for necessário, também não é errado. A pessoa não usa óculos? A pessoa não põe um dente, você cai, fica sem dente? Não é verdade? Tem gente que fica assim na rua. Não, bom que você não precisa doar, mas se está precisando, a pessoa não diz que usou um tempo, mas em protesto, em oração, é a mesma coisa. Eu até brinco sempre que uma vez uma senhora disse, pastor Jaime, uma obreira falou que eu estou derrotada porque eu uso óculos. Eu disse, mas qual foi o obreira? Tal. Diga para ela que o pastor Jaime mandou dizer que ela é derrotada também, porque ela usa dentadura. O bom é que você não precisa do óculos, mas se precisar, agora vá protestando, não se acomode, uma coisa é a surdez. Você precisa do aparelho, entenda bem, bom que não precisasse, mas se precisar não é errado não. Nós temos que ensinar sobre isso para a pessoa não entrar para outro campo, tá bom? Agora eu quero falar das missões. A Índia, nós estamos alcançando vários países no mundo, pode ter certeza, por favor. A luz de Deus dissipa as trevas e irradia por todos os lados. A Índia, país com mais de 1,4 bilhão de habitantes, está desfrutando de todas as bênçãos contidas na palavra. Eu sou Pawan, sou de Barabinik, na Índia. Eu estava tentando entrar em uma vaga de emprego do governo. Fiz muita preparação e viajei para muitos lugares para conseguir alcançar isso. Já trabalhei em outros lugares, mas nunca tive a satisfação neles. Eu queria muito esse emprego no governo. Aí, participei de várias etapas, mas não fui selecionado. E eu não conseguia bons resultados para ser aprovado. Eu estava ansioso e perdendo a esperança. Era muito difícil conseguir dinheiro para me preparar para outros processos seletivos. Eu sempre assisti o Show da Fé na TV. Eu gosto de ouvir o missionário. Então, pela fé, eu mandei um pedido de oração para a equipe do Show da Fé e eles oraram por mim. Pouco tempo depois, eu fui selecionado para um emprego de tempo integral no Departamento de Saúde do governo. Sou muito grato a Deus que Ele ouviu as minhas orações. Sou muito grato ao missionário e à sua equipe que oraram por mim naquele momento difícil. Isso me abençoou muito. Hoje posso cuidar da minha família, também pude pagar as dívidas atrasadas. Glória a Deus e muito obrigado, Jesus. Você, que colabora com as missões, é também responsável por essas vidas serem agraciadas pelo Pai Celestial. Comecei a patrocinar porque eu fui alcançada através do Show da Fé. Estava um momento muito difícil. E aí eu recebi a palavra naquele dia para me patrocinar no meu trabalho. E aí eu patrocinei. E aí eu recebi uma graça muito grande. Eu não estava conseguindo trabalhar. Eu costuro. E através do patrocínio, o Senhor me abençoou numa graça. Hoje eu trabalho, nunca faltou, nunca mais trabalho. Eu tenho muitas clientes e as pessoas adoram o meu trabalho. Às vezes as pessoas dizem que o caminho de Deus é um caminho estreito. Eu não acho. Eu acho um caminho aberto, maravilhoso, cheio de luz e de alegria. O mundo está sendo sacudido pelo poder de Deus. E nós seguiremos firmes nesta obra, olhando para o alvo, que é Jesus. Deixa eu colocar as palavras para ela ali, que ela falou assim, não, Jesus quem for lá, porta estreita do caminho apertado. Isso é a respeito da salvação. Entende? Quando ela quer dizer, é que Deus abre as portas, aí é diferente.
né, oportunidades que Deus opera. E olha, você é patrocinador, continue fiel. Esse tempo de feriado aí, não esqueça de depositar. Se você tem um chamado, não se inscreveu, eles vão passar aí, peça. Isso é um chamado. O que é chamado? Você tem que ter um desejo no coração. Aí Deus te dá condições. Pegue, preencha, no verso você faz um propósito de oração para que o missionário ore por esse propósito seu. Aqui tem as contas nesse folheto, mas também tem a oração. Que você escrever aqui, escreva aqui. Você de casa pega no QR Code. Como tem gente que não consegue abrir, mas dá para abrir, tem 5 contas aí para você depositar, tem cartão de crédito, cartão de débito, o que for. Mas principalmente anote Bradesco, agência 3378-2, conta 29315-6, Bradesco 3378-2, conta 29315-6. Pode fazer um Pix com o CNPJ. Abra no aplicativo do banco, palavra Pix, chave Pix é o número do vídeo, 30-902-803-0001-00. Deixa de fazer isso não, estamos esperando mesmo esse milagre que vem de Deus. Pessoal, depois eu falo da nossa TV aqui, que eu quero fazer uma oração agora, fiquem de pé. Não importa onde você está com uma dor agora, coloque a mão em cima, feche os teus olhos. Pai, primeiro eu peço ao Senhor que perdoe as nossas falhas, os nossos erros. E também nós perdoamos as pessoas, ó Deus, que têm nos ofendido, que elas se arrependam para que tenham o perdão. E agora, Senhor, eu invoco o Teu poder para que essa dor que a pessoa está sentindo seja tirada agora. É uma dor de cabeça, uma dor no peito, dor nos braços, dor nas pernas, dor na junta, dor nas articulações. Eu levanto a voz e digo, ô dor, vai embora. Ô dor, saia desta pessoa. Ô dor, desapareça desta pessoa. Nós mandamos, nós exigimos, nós ordenamos que essa dor vá embora, que essa infecção vá embora, que esse tumor vá embora. Agora é para todos agora. Eu digo a cegueira, a catarata, o glaucoma, que vai embora, o embaçamento das vistas, a escuridão das vistas, sai, vai embora, em nome de Jesus. Levante suas mãos. Jesus Cristo te dá saúde. Alô, amigos, estamos de volta, preparados para sexta-feira forte, sexta-feira como nunca, hein? É uma sexta-feira de lindos milagres, lindas operações de Deus, muita manifestação do poder de Deus. Olha, estamos entregando já para as pessoas, para só trazer gente de casa, mas entregamos na sexta também, esse encarte lindo, aqui falando da Sexta-feira Santa, aqui o local do pedido de oração, tá vendo? E aqui a mensagem de Isaías 53, esse encarte entregue. Isso aqui você vai levar para casa. É uma cruz com o nome de Jesus e o azeite dentro, que vamos dar gratuitamente para todo mundo nessa sexta-feira. Você vai participar de um dos horários, 7, 9, 11, os horários de domingo pela manhã, 7 o jejum, 9, 11. 14, o super especial, porque 15 horas foi a hora da crucificação, e 18 horas. Mas vem que vai ser uma festa do céu, milagres maravilhosos. Vamos ver aqui um pouquinho. Eu vou pedir para botar aqui a oração de sexta-feira, mas é a oração da Sexta-feira Santa, tá bom? Por favor, em nome de Jesus. Foi neste momento em que Ele deu a sua vida por nós. Jesus amado, Jesus querido, Jesus, nós estamos diante da Tua santa e gloriosa presença. Estou falando aqui que Barrabás, Senhor, representava toda a humanidade perdida, condenada à morte eterna. Mas o Senhor foi então e morreu a nossa morte naquele dia. Aquela justiça romana estava prefigurando a tua justiça. Oh, o Senhor morreu por todos os homens. O Senhor morreu por todos nós. Glória a Deus. Agora deixa eu fazer uma oração por todas as pessoas. Pai, eu oro pelo enfermo, oro por alguém que está com uma depressão forte, pânico, ansiedade, dor no peito. Levanta a voz para dizer, dor no peito, ansiedade, vai embora, mal, tristeza, depressão, fora em nome de Jesus. Pai, dê uma noite abençoada e leve esse povo na Sexta-feira Santa em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, aguardo você nessa sexta-feira na igreja em nome de Jesus. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco, agência
3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.